80 anos agora, dia 17 de abril. Eu fui prefeito de 97 a 2000. Me afastaram estive afastado durante 6 meses, numa perseguição assim vexatória. Mas depois eu vou explicando mais isso. Então, eles acharam que me tiraram 6 meses de governo. Infelizmente, não tiraram ao Zé Catarino, tiraram ao presidente Venceslau. Eu vim com uma nova proposta de administração pública. São coisas engraçadas. Um dia falando sobre, antes de eu ser candidato e tudo, num jantar, num almoço de família de domingo e tudo, e falando do prefeito anterior e tal, e comentando coisas que estavam erradas e tudo isso. E a minha irmã, Maria Júlia, ela virou-se para mim e foi assim: sabe, Zé, a gente não pode criticar, porque a gente se omitiu. Porque isso está aí, porque a gente nunca quis enfrentar. Aquilo mexeu comigo. Eu, na altura, era bem mais novo, não é? E fui assim: olha, eu acho que me deste uma ideia nova. Eu não era afiliado a partido nenhum, sou um ser eminentemente político. Isso já, eu mamei isso no seio da minha mãe, que nós éramos uma família, vivíamos numa quinta, numa propriedade rural de lá, e sempre fomos educados a olhar o outro, a olhar o pobre. E nessa altura, quando era criança, a pobreza em Portugal era muito grande. Todos os dias tinha gente que passava lá pedindo esmola. E como nós éramos muito conhecidos, não posso dizer uma família rica, não, mas era uma família abastada, certo? E a minha mãe, eu me lembro, sei lá, 4 anos, 3 anos, chegavam, batiam palmas, e a minha mãe, a esmola, que era a esmola que ia dar, ou muitas vezes algo para comer, ou assim, ela me chamava, pegava na minha mão, de vez em quando dinheiro ou assim, e era eu que ia dar. Que era para dizer assim: olha, esses que não têm condição são gente como a gente. E nós temos que dar a mão. Isso para dizer que nós fomos educados pensando no outro. Ninguém no mundo consegue andar sozinho. Então nós temos que olhar, entender e ver assim: o que é que eu posso deixar de melhor para um amanhã mais humano, mais sustentável e tudo. Então eu cresci com isso. Tá? E quando a minha irmã me falou isso, nós estamos nos omitindo, eu na altura falei: vou pensar nisso. Fui atrás de um partido. Na altura, o que estava aí disponível era o PDT. Como eu tinha ideias como tinha, foi a minha essência. Eu sempre eu não gosto muito de falar de direita e esquerda, tá? Porque hoje está tão bagunçado, está tão desvalorizada a política e tudo, que ser de esquerda ou ser de direita não tem nada a ver, certo? Mas eu sempre fui assim, me preocupando sempre muito com os outros, muito com aqueles que passam fome, que não passam fome, que não têm aquele mínimo racional para se considerarem pessoas humanas, não é? E na altura, quer dizer, era o que estava disponível também, era o PDT, embora era o partido do Brizola. E eu criticava também muito o Brizola, do jeito dele ser.
embromava muito, falava muito e tal. Quando ele foi para o Rio de Janeiro para ser governador lá, ele fez acordo com o crime das favelas para não subir o morro. E foi aí que começou a grande hecatombe em que se tornaram as favelas, em que apareceram os PCCs da vida, tudo isso. Certo? Porquê? O Estado se omitiu. E hoje nós estamos numa situação. Quando eu decidi tentar a prefeitura, talvez tivesse umas condições melhores de não, porque o crime não estava tão visível e com tanta força, né? Eu hoje penso que a máfia italiana, ao pé do que está dos agrupamentos criminosos hoje, era uma brincadeira de criança. Infelizmente é isso. E o Brasil está nessa rede amarrado, e se não tiver homens políticos sérios destemidos, a gente vai virar, sei lá, alguma republiqueta da América Central e tudo isso. E o Brasil não é para isso. Mas o certo é que eu fui atrás e me filiei no PDT, já aqui em Venceslau, porque eu vim para o Brasil em 72, tá? E vim por quê? Eu tinha aqui uma irmã, a Maria Júlia, que desde criança eu sempre fui muito ligado a ela. Eu brincava lá, eu sou de uma família de 8 filhos. E eu costumo dizer, eu brincava muito com a minha mãe e tudo, quando criança, quando já jovem. Ela me falava, faz isto ou aquilo, e eu não queria fazer. Mãe, eu sou o oitavo de uma mãe que só teve 8, então eu nasci já cansado. E a Júlia era a minha advogada, que os outros irmãos falavam, né? Tínhamos 5 irmãs, 5 meninas e os três homens, e 3 homens, né? E então, pronto, era uma família grande, muito grande, para aquela época não era normal. E a Júlia casou com um português que se conheciam quando eram jovens lá na nossa cidade, em Ourém, né? E ele foi lá e pronto, ele veio trabalhar, que o pai veio para o Brasil, constituiu fazenda e trouxe o filho, que o ajudava aqui, né? E pronto, a Júlia veio para cá, direto para Venceslau, casou e vieram, fizeram lua de mel rápida, e o pai assim, António, preciso daqui, que venhas, que não demores e tal. E então veio para cá e foi morar na fazenda. Então ela passou a ser, digamos, a sinhá portuguesa, que era a fazenda que tinha muitos arrendatários que faziam lavouras de algodão e tudo isso, né? E ela veio e seguiu a tradição da mãe, porque ela, quando eu cheguei aqui, no ano em que aconteceu o acidente, então o marido dela e o pai tinham uma fazenda muito grande no Mato Grosso, Alto Garças, e em 72, quando estavam vindo da fazenda, tiveram um acidente ali para cá de Três Lagoas, era tudo estrada de terra, não é? Um mata-burro quebrado, de manhã, andaram a noite toda, o meu cunhado devia estar muito cansado, não é?
um mata-burro quebrado. Quando ele viu que estava quebrado, desviou. A caminhonete, quando bateu, deve ter quebrado a direção e foi. Tinha 2 árvores num raio de 200 metros, só. O resto era aquele campo miúdo. Ele rebentou a cerca, bateu num faveiro, morreram os 2. A Júlia ficou com 6 crianças. A mais nova tinha a Belita. A Belita tinha quando tinha que 6 meses, talvez um ano, quase um ano, quando eu cheguei aqui em 72. E na altura eu estudava, eu estava na Faculdade de Economia em Lisboa e tal, morava numa república, ali perto da Capela do Rato. E aí me ligaram. A dona Inês Pinheiro, que era muito amiga da Maria Júlia e tal, era família nossa, me ligou lá em Portugal a falar, olha, teve um acidente e a Júlia está aqui sozinha com as crianças e com esse mundo todo que ela tem que cuidar. E eu fui assim, isso eram umas 3 da manhã ou assim, quando ela me ligou, por causa da diferença de horário, eu acordei e tal. Me levantei, tal, peguei o carro, fui para a minha casa, que fica a 140 quilómetros, Ourém, e o dia amanhecendo eu cheguei lá, os meus pais se levantando, ficaram apavorados. E eu, quando eu contei, assim, o que é que aconteceu para estar aqui uma hora dessas? E eu assim, não, passou-se uma coisa grave. Contei a história e a minha mãe ficou apavorada, assim, mãe, calma. Antes de eu vir, já passei no aeroporto, comprei a minha passagem para 2 dias seguintes, que eu não tinha passagem antes, e pronto. E vim para o Brasil para ficar um mês ajudando a minha irmã, que eu nessa altura, além de fazer faculdade, eu era jornalista de uma revista voltada para a exportação, o Fundexport, lá de Portugal. E eu vim para cá, fui, pronto, falei, olha, aconteceu isso, tenho que ir ao Brasil, dar uma mão lá para a minha irmã, mas daqui a um mês eu estou de volta. Que mês, não. Aí já fiquei 6 meses, fui lá arrumar as coisas e tudo e voltei e pronto. Sou brasileiro porque já estou há muito mais tempo no Brasil do que fiquei em Portugal. Eu cheguei aqui com 28 anos. 28 anos. Tá? E pronto. Aí comecei a minha nova saga, não é? De vida. E sempre com aquilo que eu falei, com aquela educação que a gente trouxe de estar sempre inserido na comunidade e fazermos a diferença. Tá? E pronto, com isso eu comecei então a trabalhar, a me preparar para ser candidato. Tá? Como eu não estava inscrito lá no partido, não tinha ainda a dupla cidadania, fui atrás da dupla cidadania, porque eu vim para aqui, era português, não é? E aí a dupla cidadania saiu, eu já me inscrevi lá no partido e tal, e ganhamos a eleição. Fizemos uma campanha absolutamente diferente do que estava aí, não é? E na altura era sempre, a gente falava que era os políticos tatu, que era Tufi e Tácito. Tatu, né? Saía um, entrava o outro. Mas sempre aquela coisa antiga de fazer política, não é? A política não era aquilo que se fala, uma política. Fazer política é a arte de governar a cidade, não. É a arte de governar os políticos. Dos políticos se governarem. Tá? E a gente entrou com ideias assim, desenvolvimentistas, de
de levar as pessoas a pensar na sua condição de vida, não é? E então o livreto que nós fizemos na altura o nosso lema é tempo de mudar, não é? Construindo o amanhã, do presidente Venceslau. E aí a proposta temática era o desenvolvimento humano com três pernas: expectativa de vida, escolaridade e renda. E a partir daí começámos a desenvolver um programa, quer dizer, com um planejamento estratégico, os objetivos, porque o desenvolvimento humano, a expectativa de vida, explicando tudo isso, a escolaridade, não é? E que tudo isso tinha que se configurar, se canalizar para a renda. Para quê? Que as pessoas tivessem condição de se sustentar e de sustentarem o seu agregado familiar. Porque com isso a gente conseguia fechar o círculo do desenvolvimento, da constituição da riqueza entre aspas, que era aquilo. Estávamos numa região de pecuária, não é? Então nós tínhamos que ver, para tirar o sustento não só de meia dúzia, mas dos funcionários de todo o mundo, não é? Por pensar em não produzir para subsistência, mas com uma ideia maior de produzir por excelência. E foi aí que eu tive uma atuação muito forte em cima dos assentamentos. Logo nos primeiros dias que eu entrei na prefeitura, um dia amanheci, quer dizer, quando eu cheguei na prefeitura, estava cheio de assentados ali, gritando: nós precisamos disso, queremos aquilo, queremos cestas básicas e tudo assim. Meu Deus do céu, certo? E aí não, vamos entrar. E aí eu falei isso para eles. Eles diziam: porque nós assentados, nós estamos passando fome e tal. Eu fui assim: não, espera aí. Vamos combinar uma coisa. A partir de agora, vocês não vão falar mais que são assentados. Vocês são pequenos produtores rurais, da agricultura familiar. E nós vamos trabalhar em cima disso. E aí eu comecei a pôr na cabeça deles: viver de subsistência, produzir para subsistência, para comer e para coisa, não. Nós temos que produzir por excelência, para a excelência. Produzir com qualidade, para podermos vender, para vocês terem renda para crescer e tudo. E aí então começamos um trabalho muito bom em cima disso. Tenho até hoje amigos lá da área rural, dos assentamentos, não é? Que falam da nossa relação, e é uma coisa linda, não é? São pessoas simples, mas que acreditaram que podiam fazer algo melhor, não é? E aí pronto, essa era uma das coisas. Aí eu nunca tive medo. Eu falava que antes tanto o governo federal como o governo estadual e tudo, ele soltava dinheiro para os prefeitos, seus apaniguados. Precisava de alguma coisa e tal, falava com o secretário, falava coisa, ele mandava dinheiro assim, tanto. Mas para quê? Vocês vejam lá o que é. Não. Foi nessa altura,
e depois com o Fernando Henrique, que para mim continua sendo o top dos presidentes que o Brasil teve, não é? Que se começou a falar em projetos. E eu nunca fui pedir nada para os secretários, para governadores, para alguém que eu não tivesse debaixo do braço a minha pasta com os projetos. A turma até brincava, os projetos do Zé Catarino, porque eu falava projetos, que é o meu jeito de falar, não é? Sobre isso eu até conto uma história engraçada, não é? Até hoje me perguntam assim, pô, você com esse sotaque, quem não me conhece e tal, você com esse sotaque é português? Sim, mas está tão na cara que eu falo, não, sou japonês, mas fiz plástica. Então, mas fiz plástica, por isso é que eu tenho os olhos mais arregalados, tá? E eu vi nisso que era uma forma seria uma marca minha, o falar um português que, em vez de eu me abrasileirar, eu continuei tentando segurar o meu sotaque português. E isso foi muito bom, porque no governo do Estado e depois fora isso também, é o prefeito português. Eu ligava lá, é o prefeito português. Eu falei assim, pois, isto é uma marca que eu não posso perder, porque sabem quem eu sou, não é? E até hoje, quando eu brinco e tal, não, eu continuo falando os projetos. A turma falava, lá está o português com os projetos. Mas fizemos coisas. Eu nunca fui para São Paulo sem levar as coisas que eu precisava e tal. E uma das coisas engraçadas que eu fiz na altura, com a secretária do Desenvolvimento Social, me esqueci agora o nome dela, mas era uma senhora de idade, tinha 70 anos, mas maravilhosa. Nós, quando falámos a primeira vez, foi assim uma empatia muito grande. E eu falei para ela, secretária, eu tenho assentados que estão no assentamento passando fome, debaixo de uma lona preta com crianças nascidas, debaixo de uma lona preta que lá dentro é mais de 50 graus nos dias de sol. Mas como, Catarina? Como, secretária? É isso. Eu preciso de recursos para fazermos casas para essas pessoas. Só o quê? Ela virou-se para mim e falou assim, mas não pode, Catarina. Isso é do BNH, isso não é da minha secretaria. Eu falei assim, mas a promoção social é. Então, eu vou trazer um projeto para a senhora, que nós vamos fazer essas casas em mutirão. Eu pego 10 pessoas, formo um grupo de 10 vizinhos, tá? Vamos sortear quem vai fazer a primeira casa. Eu mando 2 pedreiros da prefeitura para esse grupo e eles vão ser os que auxiliam os pedreiros e faz uma casa e tal. Quem está fazendo a casa serve a refeição aos vizinhos que estão ajudando. Acabou essa casa, passa para outra e tal. A secretária foi assim, Zé, isso é uma loucura. Eu falei assim, mas dá para fazer. Escrevi o projeto, levei para lá e eu me lembro, a primeira casa custou R$2.300. Foi o que eu paguei em materiais de construção. Fizemos uma casa de 38 metros quadrados, que era 2 quartos, cozinha e sala, e depois eles iam melhorando a casa. Fazia uma, fazia outra e tal. E foi um dos projetos assim que me encheram a alma, porque eu me sentia bem. E antes da secretária
liberar isso, mandou uma assistente dela. Eu peguei-a no carro, o Opala azul, que estava caindo aos pedaços, e eu fiz questão de não comprar carro novo. Com esse é que eu andava. E fui para o assentamento Primavera. A gente atravessava a porteira do assentamento Primavera, andava 50 metros, tinha o primeiro lote, debaixo de uma árvore, uma tenda, aquele plástico preto. Estava um solão daqueles. E eu peguei, entrei lá dentro do coisa, e a assessora da secretária ficou assim meio assim, não, pode entrar, vem cá, entra. Ela assim, e uma criança dormindo, assim, num berço bem rústico e tudo e tal. Eu fui assim, você acha que essa criança tem condição de estar aqui? Ela foi assim, Catarina, o que é isso? E foi para a secretária. O Tribunal de Contas até depois repreendeu a secretária dela estar mandando dinheiro para isso, mas abrimos uma porta nova, uma vereda, para que se começasse a ver os assentamentos de um outro jeito. Não é? Então, isso foi, eu acho, uma das coisas que eu insisti muito foi na parte dos assentamentos, dos assentados. E critiquei muito o jeito de se fazer esses assentamentos, não é? Porque se jogavam as pessoas nos lotes e não davam condições de sobrevivência para eles, não é? E uma outra coisa que eu criticava sempre, as pessoas que vinham para cá não tinham nada a ver com o município. E muitas vezes nós tínhamos muita gente do município que precisava de lotes, mas não tinham aquele elan de ficar na beira da estrada, debaixo de uma lona preta. Não é? E eu defendia isso muito com o Jungmann, que depois foi ministro da Reforma Agrária do Fernando Henrique. Nós tínhamos, muitas discussões, e eu sempre falava que as pessoas não tinham a identidade do lugar para elas chamarem de seu. Porque muitos vinham do Paraná, de Santa Catarina e tal, que eram os primeiros que vieram para a região, certo? E muitas vezes as pessoas que poderiam ter lote porque eram funcionários, eram arrendatários e tudo, eles não conseguiam aqui. Então, daí nasceu, e o Jungmann nisso foi um ministro assim muito sensível às coisas. Se criou, na altura, uma bolsa, digamos, de fazendas, certo? Em que as pessoas se juntariam, formavam associações, o banco financiava eles para comprar a fazenda e eles depois, a pouco e pouco, eles iam pagando isso e tal. Não foi para a frente. Porquê? Porque, infelizmente, apareceram aqueles que estavam por trás dos sem terra e tudo. Muitas vezes o que eles queriam até hoje, os Zé Rainhas da vida, até hoje, quer dizer, uns levam toda a fama e os outros sofrem. Não é? E então eu tentei criar essa nova cultura e tal, mas alguma coisa ficou, e principalmente as pessoas daqui começou-se a pensar numa produção diferente para o coisa. E eu falava assim, porquê as casas? Porque eu defendia que o assentado, ou o agricultor, o produtor da agricultura familiar, tem que ter melhores condições no seu sítio,
na sua propriedade do que ele teria se vivesse na cidade. Então eu falava na altura, tem que ter uma boa antena de televisão, tem que ter... Não havia os telefones celulares, então era difícil. Mas a gente tem que ter estradas boas. Para quê? Facilidade para se deslocar e tudo. Não é? E tem que ter os amigos, onde eles podem tomar uma cervejinha junto e tudo, porque senão eles ficam achando que só na cidade é que eles são felizes, porque vão tomar uma pinga, vão tomar um show, vão tomar uma cerveja no boteco. Tá? E trabalhamos muito em cima disso, dando dignidade ao pequeno produtor rural. Então, essa é uma das coisas que eu reputo e que falam até hoje. Tem ainda muita gente hoje dos assentamentos que, quando me encontra, fala assim: "Sr. Zé, não vai voltar?" Eu disse: "Não, filho. A minha parte eu tentei fazer, não fui feliz muitas vezes em lograr realizar aquilo que eu tinha programado, porque não me deixaram. E então agora, quer dizer, outros que venham e que façam, não é?" Mas então é isso. A minha primeira fase foi isso. E quanto à cidade, o que é que a gente fez? Dotar a cidade de habitabilidade, não é? E foi a partir daí que a gente mexeu muito na área da educação. A minha esposa, a Maria Clara, que era conhecida como ela foi diretora da escola, depois foi para a parte para a delegacia de ensino, não como delegada, mas fazia a parte de cursos, organizava, via onde estavam as necessidades e tudo. Então ela não foi para a assistência social, ela foi para a educação, porque era uma especialista em educação e das melhores que Venceslau já teve. Não é por ser minha esposa, mas era. E para a parte social, eu fiz o quê? Eu fui trazer uma especialista que era considerada a quinta mulher no estado de São Paulo com isso. Ela trabalhou com uma secretária de promoção social de Santos. Ela era de Assis e eu convenci-a a vir para cá. Então, para quê? Para a gente dar, não transformando a assistência social, que era como se desse uma esmola para a pessoa ficar sempre grata pelo que está recebendo, pelas migalhas que estão caindo da mesa, certo? Então a gente criamos uma estrutura de assistência social plena, em que a pessoa pensa e reflete e é levada a refletir o que é que pode melhorar a sua vida e a vida dos outros. E aí, aqui no livrinho, uma das coisas que a gente pôs era transformar as escolas num centro de formação do cidadão. Então, as escolas passariam a ser centros de relações sociais e humanas, onde a escola, no fim de semana, ficaria aberta para a comunidade, para ir lá, para aprenderem as pessoas, as mães das crianças, os pais, tudo, até utilizando as quadras para jogar o seu futebol, as mães para ouvir, sei lá,
para conversar sobre alguns problemas do bairro, tudo isso. Então, a escola era o centro agregador da comunidade, certo? E trabalhamos muito em cima disso. Não conseguimos uma implantação dessa ideia totalmente, mas tivemos muita coisa e trazíamos sempre professoras, quem se destacava a nível de Estado, que vinham sempre aqui para palestras, para cursos, sempre direto. Porque a gente queria trazer alguma coisa diferente, onde abrisse a cabeça das pessoas para elas começarem a enxergar a vida de uma nova forma, certo? E a comunidade, aquilo que a gente vê hoje, e isso se vê muito nas favelas, que a turma fala muito em comunidade e tal, quer dizer, as pessoas se unem, as que têm carência se unem à volta de um objetivo e elas se sentem valorizadas por isso. Então era o que nós queríamos fazer aqui, nessa área social. E da área social partia-se para a saúde, que a saúde aqui era bem precária, tínhamos a Santa Casa, sempre em dificuldades económicas, e a parte de assistência às mulheres grávidas, tudo isso era uma coisa muito escassa. Aí apareceu a saúde da família. Começou, eu vi numa reunião, eu ia muito, qualquer coisa, qualquer curso que havia, que houvesse e tal, eu estava junto. Eu ia para São Paulo, eu ia saber, eu ia ver. E com isso eu criei um círculo de amizades no governo muito boas. E aqui nós tínhamos aqui em Prudente, tínhamos o diretor-geral da saúde, era o Dr. Manuel Barbosa, que era fazendeiro, mas um cara de uma sensibilidade assim muito grande. E quando nos conhecemos, quando começámos a falar, nasceu assim, ele viu o potencial que eu podia abrir na área da saúde regional. E eu, a mesma coisa. Então, eu usava muito e quando o governo pensou na saúde da família, foi o município na região que aderiu e eu fui atrás de médicos novos, formados. Tinha uma médica de Mirante, novinha, que veio para cá, que eu dei condição para ela e ela tornou-se uma excelente médica da família. E a médica da família, se ela tivesse sensibilidade de puxar pelas pessoas, pelas pessoas que a consultavam, os problemas que ela tinha em casa, e ela catalogando isso e mandando para a prefeitura, então a prefeitura tinha assim um livro aberto com os problemas que cada bairro tinha. Tá? Nisso tudo, nós criamos, junto com a PUC, eu conheci um projeto da PUC de São Paulo, que era o ônibus Ludicidade. Eu fui atrás de um ônibus com a FADEL. A FADEL me deu um ônibus que ainda aos pedaços, eu reformei o ônibus todo e transformei o ônibus numa sala de vídeo, onde tinha todas as coisas, uma brinquedoteca, então uma brinquedoteca ambulante, que ia a cada dia ia num bairro, tá? E as crianças que não estavam na escola
iam para o ónibus Ludicidade, onde tinham refeição, onde tinham lanche, onde tinham coisa, e aquilo era onde a gente sabia dos problemas do bairro, porque a criança fala. E a criança diz as necessidades que está passando em casa e o que... Então, aquilo era Pronto, foi um projeto muito bom, o ónibus Ludicidade. Tanto que deu certo que uma aluna da PUC foi na Colômbia, num seminário, não era seminário, num congresso sobre novas formas de ludicidade, e ela foi apresentar o projeto aqui de Venceslau. Então foi muito comentado isso, a nível de coisa. E pronto, outras coisas que surgiram também, bom, na área da saúde. Então nós fizemos um centro de especialidades, que era ali em frente onde era o antigo batalhão. Reformámos toda uma casa lá. Tinha um aparelho de oftalmo que veio para aqui quase 15 anos antes e ficou parado porque ninguém achavam que aquilo que era uma coisa, e na altura era um baita de uma coisa. Quando eu peguei já estava meio desatualizado, mas eu fui atrás com o oftalmo que veio para cá, que era peruano, o Diego, nunca mais, eu acho que ele já não está mais aqui, ele casou com uma menina que era dos Padovãs, acho eu. E pusemos aquilo a funcionar, pusemos outros, fui atrás de coisa, fizemos um centro de especialidades médicas que atraía aquilo que hoje usamos, era o centro que a gente fez aqui. Então vinham pessoas até do Bataguaçu e tal, vinham fazer consultas aqui. E isso também me deu assim muito elan para continuar, porque foram-se abrindo caminhos de conduzir a cidade no setor de saúde, da educação, e fomos avançando. Uma outra coisa, bom, e isso sempre com o suporte do diretor regional de saúde, o Dr. Manuel, tá? Ele fez um congresso aqui em Prudente, onde quem apresentou e mostrou que era possível fazer foi Venceslau. Porque nessa altura nós já tínhamos criado, acho que 5. Era Vila Luísa, Secap, aquele ali ao pé do Oxerrara, como é que se chama aquele bairro ali, me fugiu o nome agora, Sumaré, aqui atrás da penitenciária, que atendia os assentamentos também, Morada do Sol, e pronto, e eu me sentia bem. Eu ia muitas vezes, não sou médico, mas eu ia muitas vezes visitar as médicas, os médicos da saúde da família, para saber como é que estava andando. E não era só a médica, era os auxiliares, as auxiliares que corriam as casas do seu entorno, certo? Para saber se tinha doente, como é que estava a vacinação, os doentes, que tipo de doença, pessoas acamadas que precisavam de cuidados. Então tudo isso nós sabíamos, porque nos chegava essa informação. Foi uma época muito bonita, assim, muito produtiva, gente.
E me dói a alma, depois quando a gente saiu a coisa se foi acabando, se foi deteriorando e, e depois teve um tempo que não se falava mais disso, certo? Mas a saúde da família é um projeto muito importante para que as pessoas tenham uma qualidade de vida melhor, não é? Uma outra coisa é o CIEP, o centro, uma escola que a gente fez, não, que eu fui atrás da Fiesp para eles me darem condição para nós conseguirmos fazer uma escola de artes e ofícios, não é? E da CESP. A CESP foi uma parceira minha, porque quando nós prefeitos novos, tínhamos assumido talvez há uns 3 ou 4 meses, fomos convidados para ir a uma reunião da CESP em Rosana. Era o Matarazzo, que era o presidente da CESP na altura, e os mapas daqui dos lagos, o Lago Primavera que se ia fechar, a barragem estavam fazendo, e tal, Rosana e tudo isso. E ele foi apresentando, falando da CESP e tudo e tal. E depois eu comecei pronto, é aquela história da gente ver a vida de um lado diferente. Eu comecei a ver prefeitos, amigos meus, de outras cidades, a pedir que a CESP fizesse um campo de futebol, não sei quantos disso, a pedir o que eu falo, coisinhas. E aquilo foi-me enchendo. E aí, quando a gente estava já assim no final da manhã e tal, o Matarazzo falou, pronto, vamos parar, vamos almoçar e tal. Eu levantei a mão. Foi assim, eu quero falar. Eu gosto de falar em público, eu não vou falar, não, tenho facilidade de expor as minhas ideias e tudo. E também não mando recado pelos outros. O que tiver que falar, eu olho no olho e falo. Tá? E aí eu falei para a turma que estava, para os outros prefeitos, para todo mundo, assim, gente, eu só queria que vocês olhassem esse mapa que está aí. Um puta mapa que eles fizeram, que apareceu lá Primavera, Rosana, Taquarussu e tal. E eu fui assim, vocês viram que nós estamos cercados de mares de água doce? Isso para quê? Para gerar energia só? Não, gente. Nós temos que ter, saber usar aonde nós estamos. Aqui. É um pontal que nós estamos aqui cercado de água, gente. Isso no mundo não existe. E nós temos aqui, e a minha proposta é uma coisa totalmente diferente dessas coisas que vocês estão pedindo. Campo de futebol, carro para isso, ambulância e tal, não. O que a gente tem que fazer é um projeto de desenvolvimento. Com isso aqui, vamos criar uma agência de desenvolvimento regional, onde onde a geração de energia vai dar um percentual de 0,5% para essa agência de desenvolvimento regional e tal. E o Matarazzo olhou para mim, falou, não, tudo bem e tal. Quis que eu fosse almoçar sentado ao lado dele. E aí ficámos conversando, somos amigos até hoje. E a partir daí nasceu essa ideia. E foi quando o Alckmin tinha assumido, foi a primeira vez que o Covas
se sentiu doente e tal, e o Alckmin assumiu, e eu fui ter uma reunião com o Alckmin para falar sobre isso. E aí nasceu a ideia então dessa agência. Eu estive em Brasília com o Serjão, que foi uma pena ter morrido, porque era o homem forte do Fernando Henrique. Esse era também um cara de uma visão extraordinária, não é? E eu fui lá apresentar um projeto aqui da região e tudo, onde eu falei disso. E a primeira coisa que ele falou para mim foi onde eu levei a primeira porrada assim, bem no centro dos olhos, que eu fui assim, ele me ouvindo a falar, a explicar e tal, ele falou para mim assim: Zé, a tua Câmara Municipal, quantos vereadores tem? Eu fui assim, 15. Quantos tens do teu lado? Assim, 3. Ele olhou para mim e foi assim: esquece. Eu falei assim: mas como esquece? Tens que ter a Câmara na mão. Eu disse: puta que pariu. E ele virou-se para mim e foi assim: se não tens outro jeito, compra. Foi assim: estou fora. Porque tu vais conhecer essa realidade. E eu, infelizmente, conheci a realidade. E quando se não tem a Câmara na mão, quando se tem assim, coisa é muito difícil. Porque uma das coisas para a educação que eu tinha pensado e que eu tinha trabalhado era a municipalização da educação. E porque tínhamos uma pessoa que fazia parte do Ministério da Educação do Fernando Henrique, que nos passava muita informação. E eu sempre falava, eu só consigo resolver aquilo que o município pode resolver. Então, a educação tem que estar aqui, tem que partir daqui. E aí, pronto, começámos a tentar melhorar essa parte. E como eu estava falando, uma das coisas que eu fiz e que eu levei à frente e que me deu muita alegria foi o CIEP, porque era um lugar onde eu via pessoas felizes, gente que nunca teve condição, de estudar nem nada, ia para lá aprender novas profissões ou já a sua profissão se especializar. Então, nós tivemos, pronto, enquanto nós estivemos lá, nós tínhamos passaram mais de 1.800 pessoas que se formaram ali. Das coisas mais simples é o CIEP. Serigrafia, isso os cursos que a gente tinha no CIEP. Serigrafia, marcenaria, mecânica pesada. Mecânica pesada, eu consegui de uma que tem caixas de câmbio, me mandou aquelas caixas de câmbio de um ônibus cortado a meio e que ela funcionava com um vidro de coisa, tudo para mecânico, era uma loucura, gente. E mecânicos aqui de Venceslau, que eram os professores. Então, mecânica pesada, mecânica de automóveis, cabeleireiro, manicure, depilação, pedreiro, encanador, pintor, pintura em tecidos, costura industrial, bordados, concertos de eletrodomésticos, eletricista de residência, eletricista industrial, reciclagem de papel, lingerie, fabricação de brinquedos e pinturas especiais. Isto foram tudo cursos que funcionavam à noite lá, gente. Ao pé do Isabel Campos. Reformámos aquilo. Os carpinteiros e tal, gente a fazer bancos, a fazer coisas. Outros, pronto, serigrafia,
pintando, bordando, bordados. Consegui máquinas de bordados para fazer coisas. E Venceslau foi um centro muito forte de, de costura. Grandes firmas vinham aqui, tinham aqui as costureiras e tudo. Muitas foram treinadas lá, certo? E eu chegava lá e via gente contente, gente. Eu, muitas vezes, à noite eu ia para lá. Eu ficava zanzando lá, falando com um, falando com o outro e tudo, porque eu me sentia bem. Eu via pessoas assim, querendo aprender. Até hoje, eletricistas, aí que estão trabalhando aqui, falam para mim assim, olha, foi o curso. Então, isso é ótimo, gente. Era o CIEP. Então, esse foi outra coisa. E aqui, pronto, a gente fizemos todas essa parte da área da educação, onde eu queria que as pessoas fossem preparadas para a vida. Não é para ser ricas, mas para terem uma condição melhor e principalmente terem esperança. Porque um povo desesperançado é um povo que não vai para a frente, acaba, certo? Porque não tem o elan da vida. Eu sou daqueles que acredita no sonho. Eu falava sempre muito, isso é uma canção portuguesa, o sonho comanda a vida. E sempre que um homem sonha, a vida corre e avança, como bola colorida entre as mãos de uma criança. E isso para mim é até hoje. Até hoje eu continuo sonhando, continuo fazendo projetos, continuo tocando a Pontal Flora, certo? Não ganho nada da Pontal Flora. São 33 anos que nós fizemos a fundação da Pontal Flora. Nunca ganhei um tostão dela, porque é o meu trabalho voluntário. Eu fiz um cartaz, quando a secretária esteve aqui, de 4 datas marcantes da Pontal Flora. 81, a fundação, veio o secretário Alaor Café, uma pessoa extraordinária, que veio aqui, fizemos a fundação da Pontal Flora ao pé de uma figueira que tem no Horto, uma figueira grande, que tinha ali onde é agora a penitenciária 2, aquele horto que tem ali no fundo. E levei a turma lá, tal, fizemos, digamos, a fundação da Pontal Flora lá. Depois, 3 anos depois, o viveiro, a inauguração do viveiro. Pequeno e tal, mas já com uma tecnologia de ponta na época. Veio a Laura Café. Estava um dia frio, gente, mas frio. Aquela chuvinha assim de coisa e tal. E o Laura Café demorou e é cheio de gente lá e tudo. Fizemos um plantio fizemos de árvores ali, um arboreto que hoje são árvores que têm 28, 30 anos lá, que crianças, temos tudo, fotografámos e tal, e foi muito engraçado, porque nos 20 anos eu fiz uma exposição de fotografias. Então muitas crianças que hoje são médicos, advogados e tal, quando se olhava, sou eu que estou aqui, fui eu que plantei isso, pois foste. Então, isso é vida. Isso é vida, é sonho. Tá? Bom, então nos 20 anos veio o Covas, o Bruno Covas, aqui na Pontal Flora, terceiro secretário. E agora, nos 33 anos, veio a Natália Rezende, a quarta secretária. Então eu fiz um banner grande, uma faixa, certo? Nos 33 anos da Pontal Flora, a vinda dos secretários
que chancelou as nossas principais ações, né? E por isso é que eu estou dizendo, eu continuo sonhando, tentando, quando ando de bicicleta, as pessoas olham assim, então, fazendo exercícios com os braços e tudo. A bicicleta para mim é a minha academia. Eu faço tudo em cima dela. E faço musculatura e tudo, mas principalmente faço meditação, e os projetos que eu crio e tudo é pedalando. Digamos, os projetos o que está aqui escrito, que foi a minha campanha e tudo, eu fiz em cima da bicicleta. Então, por isso eu e a bicicleta somos um só. A Pontalflora foi antes de eu ser prefeito. A Pontalflora nasceu, é uma coisa engraçada, não é? O que é a reposição florestal? A Pontalflora é uma associação de reposição florestal. Um consumidor de matéria-prima lenhosa que consome lenha, carvão ou uma construtora que precisa de madeira, de tábua, vigas e tudo. Então, que extrai matéria-prima do campo, do solo, ele é obrigado a repor aquilo que ele extraiu. Mas o cara que tem uma pizzaria, pode não ter fazenda, pode não ter coisa para fazer isso. Então se fez o quê? Se criou, na altura, o que se falava a taxa da reposição florestal. Quem consome e não tem como repor, paga uma taxa. Essa taxa ia para onde? Para o IBAMA. O IBAMA planta árvores. Aqui não. Fazia fiscalização, então essas taxas se sumiam nos meandros da administração e não valia nada. Quando nós, em início da década de 90, final da década de 80, quando entramos nisso, a gente começou a dar uma conotação diferente. Não é a taxa, não é uma taxa de reposição florestal. É o consumidor que nos interessa e é obrigado por lei a repor aquilo que ele tirou do solo e não tem condição de fazer isso, então ele terceiriza essa obrigação dele. Terceiriza como? Ele chama uma associação e diz assim, olha, eu tenho que pagar porque há um preço árvore de coisa, eu tenho que pagar tanto. Vocês fazem isso para mim. Vocês fazem a muda, vão atrás de quem queira plantar e vocês acompanham o desenvolvimento desse plantio. Essa obrigação de fazer, ela se regionalizou. Para quê? Para mim, eu que tenho, por exemplo, uma pizzaria ou tenho uma cerâmica, tá? Que consumo muita lenha, chega a um certo ponto que aqui à volta, e eu dou um exemplo, Penápolis, ali perto da Araçatuba. Penápolis tinha muitas cerâmicas. Eles iam pegar lenha de cerrado no Mato Grosso. E aí começaram a andar 200 quilómetros para ir atrás com um caminhão carregado. Mas os 200 quilómetros já comia o valor da lenha. Então o que é que a reposição faz? Traz o plantio de árvores para perto do consumo. Tá? Então isso foi uma das coisas que nós começámos a pôr essa ideia, e aí nasceu o modelo paulista da reposição florestal. Um modelo que deu tão certo, nós chegámos a ter 18 associações, hoje só temos 10. Tá?
por causa do Estado não fazer a parte dele, que é a fiscalização e essa história toda e tudo. Mas o modelo deu tão certo que eu, já depois de ter saído da prefeitura, eu fui convidado pelo Ministério das Relações Exteriores, pela agência pela ABC, para ir a Nicarágua implantar esse modelo de associação lá, porque a Nicarágua não tinha mais lenha para queimar. E depois fui na Venezuela, estive na Nicarágua 3 vezes. Implantámos 3 associações. Agora o cara que está lá como presidente já conseguiu acabar com tudo. Está uma desgraça só. Na Nicarágua foi quando Chaves logo a seguir morreu e tal, mas não sei quantos acabou tudo também. Mas o Banco Mundial conheceu esse modelo e há uns 10 anos trouxe uma turma de etíopes e de moçambicanos que vieram aqui no Brasil conhecer o modelo da reposição florestal. E para mim é das coisas, assim, das criações mais brilhantes que se podem fazer na área de sustentação ambiental, de sustentabilidade ambiental, porque aquilo que a gente retira, a gente repõe, certo? E o não repor já deu origem ao que a gente está vendo aqui este ano: calor, enchentes, tudo isso, tudo desorganizado, tá? E se a gente realmente não olha para a terra, não olha para o solo, não olha para as condições de sustentabilidade que a terra precisa, a gente não vai ter um amanhã sustentável, não é? Ainda hoje continuou a turma lá no Rio Grande do Sul, enchentes, acabando com tudo. Então, chove muito num lado, nos outros não chove e tudo. E a turma acha assim: pô, mas da Amazônia o que é que tem a ver aqui? Tem. Tudo. A ideia foi que eu já conhecia outras associações. Aquela de Penápolis foi a primeira associação, que é, digamos, a decana das associações daqui. Só que depois nós começámos a trabalhar em cima e melhorando a ideia, não é? E pronto, estamos nisso até hoje. Eu falei este tempo todo em coisas que a gente queria fazer e tal. Mas uma das coisas, um dos projetos que eu desenvolvi, já estava na parte ambiental, eu ia muito na Secretaria do Meio Ambiente e um dia lá uma pesquisadora de lá da Secretaria me encontrou e tal e falou assim: Zé, você não quer entrar? Tem aí uma verba do Ministério da Agricultura para fazer projetos, é uma coisa nova e tal, e vocês não querem, tem que apresentar um projeto. Eu tal, idealizei ali um projeto, não, tá, só que tem que ser através do município e tal. Não, tudo bem, eu liguei de lá, quem era o prefeito era o Tácito, foi assim: Tácito, tem uma verba aqui para o desenvolvimento de um projeto e tal, mas não sei quantos, eu tenho que correr com isso, porque isso foi uma verba que veio do Banco Mundial, quando era o Krauss, que era o ministro do Meio Ambiente. Essa verba veio com um projeto. O Estado brasileiro não conseguiu cumprir. Passou os anos, o Banco Mundial cobrou assim: devolve. Foi aquela coisa. E aí foi que apareceu uma ideia brilhante, que é o PED, Programa de Execução Descentralizada, PED. O que é que o governo fez? Já que eu não tenho condição de fazer,
mas tenho que devolver essa verba. Em vez de devolver, eu vou fomentar projetos aí por esse Brasil todo e reúno tudo num projeto e levo para o Banco Mundial e dizer assim, nós vamos fazer isso, então não precisamos devolver dinheiro. E foi isso que fez. Do estado de São Paulo, teve 6 cidades que fizeram. Nós fomos uma. E o nosso projeto foi considerado ótimo. Foi o quê? A microbacia do Fortuna. Era buraco e tudo, e nós conseguimos. Então, a microbacia do Fortuna foi um projeto desenvolvido na correria. Foram noites assim, direto. Eu e os meus sobrinhos nisso, molecada nova, que já sabia mexer com computador e tudo, me ajudaram muito nisso. E conseguimos apresentar a primeira carta convite e foi aprovada, e depois o desenvolvimento do projeto. Só que o prefeito que estava então achou que aquele dinheiro era um dinheiro que vinha para a prefeitura e tchau e benção, não é? E a turma foi assim, eu soube disso, porque ele depois foi várias vezes lá em São Paulo, aquele dinheiro, quando é que vocês liberam e tudo? Está assim, não, mas não é assim. Há um projeto em cima que tem que ser feito e tudo. Pronto. E fizemos. E a coisa andou. E isso, a mesma coisa. Então, era o que é que nós tínhamos. Primeiro, um projeto ambiental. Acabar com tudo isso, com as erosões, as voçorocas, a água que se estava perdendo e tudo, né? Então, fomos atrás da associação, criámos uma associação dos produtores rurais da microbacia do Fortuna, tá? E aí começámos a ter reuniões, começámos a dar capacitação para os pequenos produtores rurais, começámos estradas que estavam intransitáveis, que quando chovia não passavam e tudo, nós começámos a fazer o melhor caminho. O melhor caminho foi uma outra coisa que nós trouxemos para cá, foi um projeto lançado pela Secretaria da Agricultura, que era o melhor caminho, o Chico Graziano, e que eu fui lá e consegui trazer o primeiro protótipo do Estado de São Paulo, foi criado aqui, em Presidente Venceslau. E até hoje é um programa assim muito bom, que se utiliza aonde não tem asfalto. O melhor caminho consegue dar perenidade às estradas pelo trabalho que é feito, né? Pronto. O que é que a gente com isso quis fazer? Então, primeiro, a parte do solo. Todo o solo protegido. E fizemos na área, na porção do alto da microbacia do Fortuna, tá? Até, digamos, a Raposo Tavares. Aí eu fizemos um levantamento de solo dessa área toda aqui, com quem? Com gente do Instituto Agronómico de Campinas, que veio aqui estudar o solo para ver o que é que esta terra exaurida, o que é que podia dar, tá? E foi aí que criámos amizade também, até hoje. E então a turma do Instituto Agronómico de Campinas vinha para cá e estudou e veio e mostrou o que é que dava para fazer aqui e tudo isso. Aí, como tinha gente na região que eu queria expandir aqui, por exemplo, para onde estão os alemães e tudo, eu consegui chegar no cônsul alemão e veio aqui ter reunião com eles e tudo para a gente ir melhorando a área.
às áreas rurais. E pronto, aí então nós fizemos esse desenvolvimento, então eu aumentei a Pontalflora, mostrando que o viver da Pontalflora precisava de crescer para fazer mudas e tudo para os produtores rurais, os pequenos produtores rurais. E fazer muda para aqueles que quisessem fazer fruticultura podiam fazer. E aí, como eu tive que fazer represas por causa das erosões e tudo, vamos fazer projetos de piscicultura. E então fizeram várias represas, mas grandes, para a piscicultura. Tá? E tudo isso que a gente estava fazendo era para quê? Era um projeto autofinanciável. A gente recebia para o início. Depois, daí veio, eu comprei trator de esteira com dinheiro de lá do coiso, comprei trator de pneu, comprei um caminhãozinho, tratores pequenos, e tínhamos uma equipe trabalhando na microbacia do Fortuna. Cada propriedade que era beneficiada pagava uma taxa mínima para a gente fazer um fundo. Para quê? Quando a gente fizesse o alto Fortuna, a gente passaria para o médio Fortuna. Para quê? O que fizemos aqui em cima vamos fazer no médio e vamos fazer até chegar no Rio, no Saltinho, que vai depois para o Santo Anastácio. Tá? Só que o Zé Catarino, com a guerra toda que fizeram, não conseguiu se reeleger, não conseguiu, e o tempo que estava fora, então, que eu tive fora os 6 meses, então tudo isso, bloqueou tudo isso. Quem me sucedeu era o meu vice, que foi o meu, no dia que ganhámos a eleição, já era o meu maior inimigo. Tá. E continuou até hoje e tudo, então tudo que... Bom, até hoje não, que eu não ligo mais para isso, mas foi frustrante isso, porque se bloqueou um processo desse, que era o Córrego do Fortuna todo, que era para ser feito com isso. E foi o facto de me terem afastado que deu origem a que não fosse continuado, não é? Porque era uma coisa até para a pesquisa, não é? O que a gente conseguiu fazer com, cuidando do solo, tudo terraceado, represas, tudo isso, tá? Que eu sou daqueles que acha que a água não é para escorrer para o rio e vai embora. Segura a água onde puder segurar, porque água chama água. Tá? E uma bacia de água tem evaporação e aí vai o ciclo da água. Transforma em vapor de água, sopa as nuvens, chove. E se não tiver isso, a gente não chove. Então, essa foi uma das coisas, mas teve muitas outras que houve uma ruptura, certo? E porque é que tudo isso aconteceu? Foi nesse projeto da microbacia do Fortuna, foi um projeto, por isso é que eu falo que o governo Fernando Henrique foi o top, porque todo o dinheiro ele tinha que ser bem administrado e bem empregado. E a gente tinha que prestar contas. O projeto era tão completo e tão como é que eu ia dizer, fiscalizado, que eu, a cada 15 dias, tinha uma menina do Ministério da Agricultura de Brasília que vinha aqui. Tinha uma pesquisadora que era a
a que ficou encarregada do PED no estado de São Paulo, que vinha aqui. Então, elas conheciam tudo, todos os coisas e tal. Pronto. Quando a gente tinha que fazer as licitações para obras e tudo, então o projeto ele tinha um tempo que tinha que estar pronto para que o Ministério da Agricultura conseguisse prestar contas ao Banco Mundial. Então era correria. Então eu tenho, até hoje, ofícios em inglês que o Banco Mundial mandava para casa e assim, olha, corram porque está-se esgotando o prazo e tudo isso. E o Ministério traduzia para nós. Bom, fizemos uma licitação para fazer a cozinha artesanal, que está na Five, e a sala de educação ambiental, que está na Ponta Flora. Pronto. Foi numa altura em que tinha começado a Penitenciária 2. Então tinha os empreiteiros e tal, e o Covas parou as obras porque estava sem dinheiro e essa gente daqui, muitos empreiteiros, ficaram sem nada. E eu, na altura, falei para o que era então presidente da Ponta Flora, que era o Manuel Moreira, eu falei para ele, Mané, pega esses caras, essa turma que tinha obras lá e que perderam as obras, ficaram sem fazer nada e gente desempregada, para fazer essa licitação e tal. E era convite que eu fazia porque eram coisas relativamente pequenas. Tá? Pronto. E ele arrumou um cara que se chama Antenor Gonçalves, que hoje tem cimenteira, que hoje tem não sei quantos, mas que se falava analfabeto, que foi enganado, que não sei quantos e tal. E isso, pronto. Esse cara chegou a um certo ponto que ele quebrou. E a gente viu que o cara não ia conseguir fazer a obra e não tinha tempo de se fazer nova licitação nem nada. Comentei com a turma de Brasília, comentei com coisa assim, estamos aqui com uma dificuldade e eles falaram, Zé, resolve. Foi numa altura em que a prefeitura estava trabalhando só meio período, porque também não tinha dinheiro. Eu recebi a prefeitura com 6 meses de atraso do pagamento dos funcionários. Então foi uma coisa terrível, tá? E uma prefeitura que eu recebi com 11 milhões de reais. 11 milhões de orçamento. Na altura não, já era reais, talvez. Tá. 11 milhões de orçamento. Eu, passado 4 anos, eu dobrei e entreguei para o meu sucessor um orçamento de 23 milhões. Sem aumentar impostos. Só indo atrás desses projetos que traziam dinheiro para aqui. Bom, deu essa coisa toda e o cara começa a querer extorquir dinheiro. A dizer assim, eu estou quebrado, vocês não estão. E que eu falei para o Luís Gag, que era o ordenador de despesas desse projeto, que tinha que ter um ordenador lá de despesas. Foi o Luís Gag que foi como ordenador. O que é que o Luís Gag falou? Pegou os funcionários da prefeitura, que só trabalhavam meio período. No outro meio período, ele falou, tem obra aqui, vocês querem fazer? Não, vamos fazer e tudo. Por quê? Porra, eles estavam ganhando meio salário e apareceu mais uma coisa, pronto. E foi com isso que a gente fez
as obras e tudo. A oposição viram uma coisa, não, estão metendo a mão, estão do coisa, não foram eles que fizeram coisa. E as obras foram feitas à maior, num preço lá embaixo, porque ninguém ganhava dinheiro por isso. O que eu queria fazer era as obras, porque a obra tinha sido planejada por, sei lá, a cozinha artesanal. Devia ser 90 metros quadrados, ou o que é. Eu fiz com 120. Porquê? Porque eu, então já prefeito, eu vi assim, eu não vou fazer essa cozinha só para a associação da microbacia do Fortuna, mas eu vou fazer essa cozinha para treinamento, para cursos da turma dos pequenos agricultores dos assentados, para aqui. E foi aí que foram lá aprender a fazer embutidos, charqueadas, tudo isso, né? Pronto. E foi nisso que começaram a fazer e compraram esse cara para dizer que não tinham sido pago, que ele não tinha sido pago, que ele disse que ele, esse tal de Antenor. Ele fez uns nove, acho que foram 9, não me lembro agora mais assim direito, depoimentos durante esse processo. Nenhum é igual. Porque ele esquecia da própria história que ele queria contar. Inclusive, que ele sofreu um atentado e tal. O cara bebia e caiu de moto, quebrou os dentes. Aí a imprensa foi lá e tirou foto dos dentes e tal, a dizer que foi um atentado. Gente, uma loucura. A oposição estava em cima, direto. E o meu vice, que era a única forma que ele dizia... a turma brincava, eu falava que ele era o meu maior inimigo logo no dia que a gente assumiu. Isso porque o PT falava mesmo, o único jeito da gente agora ser perfeito é matar o Zé Catarino. Entre aspas e tudo, e foi o que eles fizeram comigo. Então, para ele assumir a prefeitura. E eu demorei 6 meses para provar que estava tudo errado, que o dinheiro não era da prefeitura, que o dinheiro é do banco, que o dinheiro é do Ministério do Ministério do Meio Ambiente, um dinheiro que era do Banco Mundial e que o Ministério do Meio Ambiente estava. E o Ministério do Meio Ambiente foi falar que todo o processo, todas as contas que foram apresentadas, estava tudo certo. Mas aqui conseguiram dizer que não e tal, e eu fui condenado. Então, gente, isso dói demais. E aí a gente pensa assim, o Brasil não é sério, a justiça não é séria. Infelizmente não é, e a gente está vendo isso todos os dias. Tá? Todos os dias. E isso dói, porque tira muita gente séria da política. E vai muito malandro, porque esses sabem se livrar. Tem meios de, como esse agora, com o PCC lá, até lá em São Paulo, com os ônibus e essa história toda, e eles só agora é que foram pegos. Vamos ver quanto tempo ficam, né? Então, foi isso que doeu muito. E principalmente doeu para a minha família. Até hoje. Até hoje, a Clara é traumatizada. A Clara teve um tempo que ela ia no supermercado e fazer compras e tal. E se alguém olhava para ela, ela tinha a sensação, ela falava isso para mim, olhando para mim, estão achando que eu estou roubando, que eu assim, calma, menina, traumatizada. Os meus filhos, a mesma coisa, porque, o que fizeram, que estão fazendo com o meu pai. Então, ser perfeito, ser sério, não é fácil. Não é fácil. A família sofre muito. Sofre muito. Mas estamos vivos, é o que eu falo. Estamos vivos, estou vivo, cabeça erguida. Não, pronto,
não sinto nada, não devo nada, nunca pus um tostão no bolso, porque não preciso, e mesmo se precisasse, eu não o faria. Porque foi a educação que eu tive. O maior feito fica difícil de falar, mas talvez foi o que eu consegui mudar de mentalidade para que os desassistidos se começassem a valorizar. O caso dos sem terra, o caso de muita gente que foi treinada no CIEP, tá? Então, o meu maior feito, acho que foi dar esperança para aqueles desesperançados que já se tinham entregue, assim, isto não vai fazer nada. Então, é o dia a dia, tá? E então fazer nascer neles um elan assim, não. Se eu me capacitar, se eu conseguir continuar com essa capacitação e tal, eu posso ter um amanhã melhor. Então eu acho que isso foi uma das coisas que marcou. E assim uma coisa. Foi uma abordagem diferente do que é ser prefeito. Tá? Era outra coisa que a turma falava. Prefeito, que é prefeito, não gosta de enterrar obras. E eu enterrei. Aqui onde passa esta galeria, é uma galeria que dá para andar em pé lá dentro. Certo? E resolveu. Mas a turma fala, quem é que se lembra disso, Zé? Não, quem está lá e conhece sabe. Mas, para mim, eu resolvi um problema grave, que a cidade estava dividida a meio, com o buracão. É no São Francisco, aqui na Comandante Antenor Pereira, que era uma rua que não tinha continuação. Acabava no buraco. Né? Muita gente me falava que o meu problema foi nunca ter sido eu não conhecer os meandros da política intestina, aquela politiquinha assim aquela politiquinha que se faz só de favores, não é? E então eu tive, logo no início, quer dizer, a turma fala que eu não tratava bem os vereadores. O tratar bem é distribuir migalhas, tá? Tinha um vereador que não vou falar agora quem era nem nada, mas que me vinha eu quero que a minha mulher seja nomeada para isso e tal. A mulher era professora e eu olhava e assim, mas espera aí, você está achando que eu estou administrando o dinheiro da viúva? Não estou, filho. Não tem como. Não, e tal, mas não sei quase. Gente, não. Ele um dia até falou para mim, você sabe uma coisa? Se eu estivesse no teu lugar, era eu que te chamava para dizer assim, está aqui para você, tal coisa e tal. Eu não precisava de me humilhar para te pedir isso. Quando ele me falou isso, foi assim, não, calma aí. Espera aí. A minha concepção de política, de prefeito, não é isso. E eu realmente não fui. A turma, aquilo que eu conseguia, por exemplo, quando eu consegui a estrada do Aimoré, era só asfalto até ali no Aimoré. Para lá era terra, até no coisa. Eu, por amizade com o secretário dos transportes, eu consegui recapear o coisa e uma estrada nova até no Campinal. E eu pedi para ele
quando eu consegui isso, foi assim, não fala nada, porque tem 3 municípios. Venceslau, Caiuá e Epitácio. Eu fui assim, se você for falar, eles vão correr aqui, Caiuá e Epitácio. Epitácio não vai querer asfalto. Aqui por quê? Porque as pessoas do Campinão começam a vir fazer compras em Venceslau porque é muito mais fácil. E não vão para Epitácio. E Caiuá vai ficar naquela história, eu estou aqui no meio e tal, e o coisa não sai. Então fica quieto. Nós só vamos falar isso quando for para assinar, quando tiver tudo pronto. E quando o secretário ligou para mim, Zé, vamos assinar no Palácio no dia tal. Fala para os teus vizinhos, sim, falo. Aí falei, ficaram assim, mas como? Como é que vai falar? Gente, vocês estão achando ruim? Vamos a São Paulo assinar e tudo e tal. Então, essas coisas, isso é muito ruim, isso me causa assim uma tristeza muito grande ter que fazer isso desse jeito. Então tem episódios assim de... Antes de eu ter assumido, um político tradicional daqui e mais um que era do esporte e tal, foi no meu escritório e assim, e agora? Nós queremos participar do coisa. Esse político coisa que distribuía, habituado a distribuir caminhões de terra pelas pessoas aí do coisa, assim, a mim, o que é que vai sobrar? Eu posso ficar à mesma aí na parte de obras e eu faço aquilo que eu fazia, de distribuir caminhões. Eu olhei aquilo assim, mas gente, isso é ridículo. E o outro assim, eu quero ser o secretário, não era o secretário diretor de esportes. Foi sim, eu já tenho, que é o Altino. O Altino, que era um cara extraordinário. E então eu não mandava recado, eu falava assim, não posso, isto não é da Viúva. Eu vim para aqui com uma missão de trazer uma cultura nova de administração pública. Dar credibilidade à administração pública. E pronto, isso realmente causou assim, sei lá, eles falavam assim, quando saíam verbas para aqui e tudo, me lembro de aquela caixa do Ipanema, lá no alto, 500 mil litros e tudo e tal, mas não sei quantos, eu tinha que convidar os vereadores do coice para ir lá e eles falavam que fomos nós que conseguimos, a ver. E assim, mas esses caras não têm a mínima. Infelizmente é isso. Então, o Brasil, eu não falo Brasil porque isso talvez não seja assim tão frequente nas outras nações, mas aqui é um toma lá da cá que enoja, tá? A pessoa não quer servir, quer se servir. E fala aquilo que o outro me falou. Se eu fosse você, se eu estivesse no teu lugar, você não precisava pedir, eu te oferecia. Assim, oferecia o quê? Algo teu? Não, porra. Isto é de quem precisa mais, é dos mais pobres, porra. A gente tem que pensar nesses. E eu não tinha papas na língua para isso, eu falava direto. E isso me deu muito problema. Muito. Tá? Porque eles queriam ver o capeta e não queriam coisa. Assim, não, esse homem com dinheiro nunca mais a gente o consegue tirar da prefeitura. Isso era um dos vereadores, filho desse que me pediu os caminhões de terra. Tá. E o cara, esse falava mesmo, não. E pronto. E aí era coisa. Eles iam para o fórum, para esse. Um dia, quando
quando a turma fez greve, quando eu tive uma greve grande, e eu fui assim, eu não vou negociar porque o que estão pedindo, isto é uma greve política dos funcionários. E fui falar com o promotor e tudo. Eles viram que eu fui no promotor, eu falando com o promotor, de repente abre-se a porta do promotor e entram 3 caras lá. Olha, tal. Então, para eu não falar, intimidando o próprio promotor, eu falei assim, que é isso, né, rapaz? Então, é uma guerra suja, muito suja, tá? Muito suja. E, infelizmente, a coisa não está tão melhorada assim. O tempo passou e tudo, e histórias que eu tenho ouvido da Bárbara e tudo, a gente acha que o modus faciente continua o mesmo. Continua praticamente o mesmo. Né? Então tinha que haver uma nova cultura. Algo caísse do céu e abrisse a mente das pessoas a dizer. Porque é uma coisa bonita, gente. A política, se bem levada, se séria, é uma coisa bonita. É a arte de desenvolver a cidade, de dar condição de vida melhor às pessoas, tudo isso. E se perde pelos escaninhos do mal feito, do roubar migalhas, certo? É uma pena. É uma pena. Mas não podemos perder a esperança. Mas eu, de vez em quando, eu penso, não já dos meus filhos, mas dos meus netos, o que é que eles vão receber, o que é que eles vão de coisa. Não sei. E a gente olhando assim pelo mundo inteiro, gente, século XXI, a guerra da Ucrânia, Gaza, aquelas coisas de África, a imigração, gente. A imigração, o que morre de gente na loucura de fugir dos coisas e morre. O Mediterrâneo está cheio de coisas. Os peixes lá devem estar bem mais gordos, porque o que eles comem de gente que se afoga ali é uma merda, pô. E a gente pensa assim, porra, século XXI, gente. Tem gente ainda continuando nessa linha. Então assusta um pouco. Cria desesperança. Mas por isso é que eu falo, temos que sonhar. Temos que sonhar. Excelente. Eu me considero uma pessoa que foi beneficiada pela vida e que os benefícios que eu tive foi aquela parábola dos talentos, em que Cristo fala que o que eu te dei, você tem que multiplicar para dar para os outros. E é isso que eu acho, porque o viver em sociedade é muito desafiador, mas o homem é um ser gregário. Sozinho não subsiste. Não é? E tudo o que a gente puder fazer para melhorar o seu ambiente, aonde se está, então tudo isso eu acho que nos dá uma tranquilidade, uma paz e tudo isso. Eu sinto isso. Eu sinto, pronto, o quanto eu sou querido. A minha mulher muitas vezes acha que não, acha que as pessoas, como me afastaram, como não sei quantos, que as pessoas não gostam assim. Não, tá. Pronto, esses dias estive numa reunião imprudente
que eu me afastei assim de coisas políticas, mas me convidaram, e como era para um projeto sobre o Pontal, novos cenários para o desenvolvimento do Pontal, eu fui lá. E depois pronto, gente que eu já não via há muito tempo, e me viram numa reunião política, nossa, aquela festa. Eu me sinto bem com isso, porque, pronto, tem muita gente que reconhece o nosso valor. E depois eu pedi a palavra quase no final, e falei sobre o Pontal, sobre o que se podia ser feito e tudo. E depois o que me veio de gente me abraçar, me agradecer, e não se preocupe, o que você falou, a gente queria... a reunião ia acabar assim, muito coisa, e você pegou e falou e tal, estava o Bragado, estava coisa, estava muita gente ali. Então, a gente eu me vejo que, apesar da idade que eu estou, alguma coisa ficou, tá? E é a velha história do beija-flor no incêndio. A gotinha que eu ia pegar no rio e jogar no incêndio, eu estou fazendo isso. Se vai valer a pena, eu não sei, mas eu estou fazendo isso. Então eu me sinto gratificado por isso. E gostaria muito que meus filhos, meus netos, seguissem esse rumo. É isso. Agradecer a vocês, me desculpem. Deve ter sido uma fala assim meia sem um rumo, né? Porque as coisas vieram saindo, vieram. E se me disserem assim, eu até falo aqui o meu discurso quando entreguei a prefeitura para o Osvaldo Melo. Lembro-me há 4 anos nesta tribuna a emoção do discurso de posse. Dizíamos então, ao assumirmos o compromisso público de gestão democrática, queremos esclarecer que temos a consciência do grau de dificuldade que isto representa. Pois, apesar de pregarmos que somos todos democratas, falta-nos ainda, como sociedade, a verdadeira vivência da democracia no dia a dia. Bom, e depois aí eu vou só ler mais um pouquinho aqui de coisa. E mais adiante continuávamos. Isso do meu discurso de posse. Para tanto, também é imprescindível que os legítimos representantes eleitos do povo para o legislativo esforcem-se, com denodo, para orientar suas ações e decisões com clareza democrática, cumprindo sua função de legislar para o bem comum, definindo as políticas públicas, construtoras do amanhã e da nossa comunidade. Dizíamos mais, não temos de abdicar de nossas convicções políticas e de nossas preferências partidárias, mas devemos ser suficientemente adultos e sensatos para sabermos construir uma política municipal de aglutinação capaz de projetar e consolidar social e economicamente nossa comunidade, nosso município. Pois foi essa falta de vivência e a pequenez de espírito político, colocando interesses pessoais e partidários muito acima dos interesses e das políticas públicas do bem comum, que fizeram desta administração, isto aqui já é o meu discurso de despedida, que fizeram desta administração a mais perseguida e vilipendiada da história do município. Fabricaram acusações torpes e maldosas com o fim de difamar e humilhar a mim e a minha família, na certeza que, derrotados e abatidos, não tivéssemos coragem de continuar com a implantação do modelo de desenvolvimento que feriu e colidiu com as forças reacionárias
que ao longo do tempo se apoderaram da cidade. Só que esses que maquinaram toda essa guerra política suja se esqueceram ou ignoraram que não estavam só sujando, humilhando e difamando o nome de Zé Catarino, mas junto sujaram, humilharam, difamaram e jogaram por terra a imagem de uma cidade que luta para sair da crise, que não é só sua. E o pior, entravaram o aporte de recursos tão necessários que já estavam sendo negociados com os governos estadual e federal. E isto aqui é realmente... Depois ainda falo que dou uma porrada no Ministério Público. Somos ainda levados a admitir que o Ministério Público tenha sido enliado por tanta pressão, tanta mentira, tanto grito daqueles que doentiamente e ao arrepio do jogo democrático lutavam ansiosos pelo poder. Quando da denúncia que sofremos e que pela sua magnitude e forma logo ficou desacreditada por todos aqueles que conhecem o meu passado, o meu presente e a forma como sempre me conduzi pelos caminhos da honestidade e da legalidade em todos os desafios que enfrentei em meus 56 anos de vida. Porra, estava novinho, hein? Agora já são 80. Situações semelhantes às que sofri têm um efeito perverso. Acabam afastando as pessoas sérias da administração pública e isso se transforma em efeito danoso para a sociedade, que almeja ter homens sérios e capazes na condução de seu destino. Para aqueles que achavam que com a prática da mentira e da difamação conseguiram empanar nossa administração, respondemos com trabalho, competência e dedicação exclusiva ao mundo da fé. E pronto, continuo hoje trabalhando, fazendo parte do Comitê de Bacias do Pontal, fazendo parte do Comitê do Paranapanema, onde sou querido, onde, pronto, pedem sempre a minha presença. Isso é tudo trabalho que a gente faz pela região e pronto. Porque eu acho que eu me sinto bem assim,